As aves são animais vertebrados de sangue quente, que possuem um corpo revestido de penas. Com cerca de 9.000 espécies conhecidas, elas ocupam vários tipos de ambientes e, de modo geral, dominam o ar. Características gerais das aves: temperatura corporal. Aves são animais de sangue quente, também chamados de homotérmicos e endotérmicos, por sua capacidade de manter a temperatura corporal constante. Para isso, elas apresentam um metabolismo elevado, necessitando de muita energia. As penas. As penas são umas características exclusivas das aves. Elas permitem o voo, são isolantes térmicos e funcionam para a camuflagem e como atrativo sexual. Habitualmente, é o macho que possui a plumagem exuberante, como o pavão. O voo é uma importante adaptação das aves que lhe permite habitar diversos ambientes, fugir de predadores, buscar novas fontes de alimentos, aumentar o campo visual e realizar migrações quando as condições ambientais se tornam desfavoráveis, como o período do inverno. A pele. A pele das aves é queratinizada, seca e impermeável. Algumas possuem glândulas uropígenas situadas sobre a região posterior do corpo, acima da cauda, que auxiliam a hidratação da pele ao secarem em um óleo. Os patos, por exemplo, viram a cabeça até a cauda e esfregam no bico o restante do corpo, impermeabilizando as pernas antes de entrarem nas lagoas, o que facilita sua flutuação. E por fim, o canto. Outra característica das aves é o canto, gerado por um órgão fonador, que é a siringe. O canto pode servir como elemento de comunicação envolvendo atração sexual, advertência, demarcação de território, dentre outros. As aves podem ser classificadas em dois grupos: as ratitas e as carinatas. As ratitas são as que têm o externo achatado e não voam, como a ema e o avestruz. As carinatas são aves com um grande externo quilhado. Em geral, são capazes de voar longa distância, como o cardeal, o tico-tico e o pardal. Uma curiosidade é que a galinha é uma ave carinata. Ela pode voar, apenas não fica no ar por muito tempo. Atualmente, há cerca de 10.000 espécies de aves no mundo. A América do Sul abriga a maior diversidade, 2.700 espécies, residentes e 300 migrantes. O Brasil é o terceiro país em diversidade, ficando atrás da Colômbia e do Peru, e abrigando aproximadamente 1.800 espécies, sendo 143 migratórias. O controle biológico de pragas, ciclagem de matéria orgânica, polinização e flores disseminação das sementes são algumas das ações que tornaram as aves essenciais para o equilíbrio do ecossistema. Além disso, elas podem ser fonte de alimento, fornecer adubo orgânico e penas. A pesquisa biomédica também pode se beneficiar das aves, utilizando-as na produção de vacinas e como cobaias para testes para as novas drogas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a diversidade estrutural das aves. Tipos de bicos. Os tipos de bicos estão relacionados ao tipo de alimento que a ave consome e a maneira como ele é obtido e aproveitado. Algumas aves podem apresentar bicos finos e pontudos para a captura de peixes, como o martim pescador, garças, aves marinhas. Achatados e largos para filtrar a água ou pastar no fundo dos rios e lagos, como as marrecas e patos. Tipos de asas. De acordo com o ambiente onde vivem, as aves apresentam asas que facilitem seu deslocamento em busca de alimento, sítios reprodutivos ou na defesa de seu território. Tipos de pés. Os pés estão adaptados para o deslocamento, no solo ou na água, de acordo com o ambiente onde a ave vive. Aves aquáticas e marinhas podem apresentar membranas entre os dedos ou ao longo dos mesmos, que auxiliam na natação ou na caminhada por cima da vegetação aquática. As aves são de extrema importância para o meio ambiente. Elas desenvolvem um papel muito, muito importante, como a polinização das plantas, dispersão de sementes, controle de pragas, entre outros. Por serem animais essenciais para a natureza, é necessário que façam um trabalho de conscientização com a população local.
para que os seus habitats não sejam conservados. As aves são um componente valioso de qualquer ecossistema natural. Sua presença é uma indicação que o ambiente está saudável e funcional, tanto as aves como outros animais da fauna. As aves são de grande valor na vida do homem e na natureza, nos ajudando a viver melhor de muitas maneiras. Alimentam-se de pragas que atacam nossas plantações e pastagens, atuam no combate de ratos, cobras e insetos, polinizam flores e disseminam sementes, fornecem alimentação ao homem, transmitem harmonia, beleza e inspiração e, indiretamente, exercem outras contribuições ao meio ambiente que a gente talvez nem faça noção. Em todo o mundo existem mais de 8.500 espécies de aves. O passarinho consegue quebrar a casca do ovo quando nasce, porque ele vem com um dente especial próprio para quebrar a casca. O filhote leva 2 dias para quebrar a casca. Depois disso, ele perde os dentes. O condor é a maior ave da rapina do mundo. Suas asas podem medir 3 metros de uma ponta a outra. Um avestruz tem o mesmo tamanho de um camelo, 1,80 m a 2,50 m de altura. O avestruz pode viver até 50 anos, enquanto a arara pode até os 60. Entre as curiosidades sobre as aves, você sabia, por exemplo, que o vocabulário do papagaios não passa de 20 palavras? As corujas e os morcegos podem enxergar no escuro quase como se fosse dia. Seus olhos grandes são adaptados à escuridão da noite. Algumas espécies de beija-flores podem voar até 150 km/h. Os ovos da galinha são os mais consumidos porque é uma das espécies mais produtivas. Uma galinha é capaz de produzir 300 ovos por ano. Podemos elencar como a última curiosidade sobre as aves, que os ossos das aves são ocos, extremamente leves, possibilitando que os seus voos sejam feitos livremente.